Lucas capítulo 6. Em um certo dia de sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos onde se plantavam cereais, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, e se alimentavam dos grãos. Foi quando alguns dos fariseus os inquiriram: por que fazeis o que não é permitido durante o sábado? Então Jesus os questionou: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Pois ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, alimentou-se do que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os entregou de igual modo aos seus amigos. E Jesus lhes asseverou: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e iniciou o seu ensino, e estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Jesus. E por isso o observavam com toda a atenção, a fim de perceber se ele o haveria de curar durante o sábado. Todavia Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam. Mesmo assim, pediu ao homem da mão atrofiada: levanta-te, vem à frente e permanece em pé aqui no meio. E o homem se levantou e atendeu a ele. Jesus então dirigiu-se a eles: eu vos apresento uma questão. O que é permitido realizar no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E Jesus olha atentamente para cada um dos que estão à sua volta e ordena ao homem: estende a tua mão. O homem a estendeu e ela foi instantaneamente restaurada. Contudo, eles ficaram enraivecidos e começaram a tramar entre si sobre que fim dariam a Jesus. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo, ao nascer do dia, convocou os seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então desceu Jesus com os apóstolos e parou num lugar plano. Estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão vinda de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Pessoas que vieram para serem ensinadas por ele e curadas de suas doenças. Aqueles que eram atormentados por espíritos impuros foram curados, e cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele emanava poder que curava a todos. Então, dirigindo o olhar para os seus discípulos, Jesus lhes declarou: bem-aventurados vós, os pobres, porquanto a vós pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que neste momento estáis chorando, pois haveis de sorrir. Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem e excluírem vosso nome, julgando-o execrável por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos neste dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu, pois desta mesma maneira os seus antepassados agiram contra os profetas. Porém, ai de vós os ricos, pois já ganharam toda a vossa consolação. Ai de vós que viveis agora em fartura, porque vireis a passar fome. Ai de vós que agora rides, pois haveis de muito lamentar e prantear. Ai de vós quando todos vos louvarem, porquanto foi assim também que agiram os vossos antepassados com os falsos profetas. Contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam,
Abençoai aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente. Ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra. E ao que tirar a tua capa, não o impeças de tirar-te também a túnica. Dá sempre a todo aquele que te pede, e se alguém levar o que te pertence, não lhe exijas que o devolva. Como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma maneira. Pois se amais os que vos amam, que galardão pode haver nisso? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. E se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem deste mesmo modo. E ainda, se emprestais àqueles de quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos, a fim de receberem seu retorno desejado. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porquanto ele é bondoso até mesmo para com os ingratos e ímpios. Sede misericordiosos para com os outros, assim como vosso Pai é misericordioso para convosco. Não julgueis e não sereis julgados. Não condenais e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai sempre e recebereis sobre vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porquanto a medida que usares para medir o teu próximo, esta mesma será usada para vos medir. Então Jesus lhes propôs também uma parábola. É possível um cego guiar outro cego? Não acontecerá que ambos venham a cair em algum buraco? O discípulo não pode estar acima do seu mestre, e entretanto, todo aquele que completar condignamente seu aprendizado será como seu mestre. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não percebe o tronco que está no teu próprio olho? Como poderás advertir a teu irmão, dizendo: Irmão, permita que eu tire o cisco do teu olho, se tu mesmo nem sequer notas o tronco que repousa no teu olho? Hipócrita, retira antes de tudo a trave do teu olho, e só assim verás com nitidez para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente, uma árvore má produzindo bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como a pessoa má produz toda a sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a terra, sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total.